Agora, quem não está feliz são mais de 200 pessoas. Impressionante. Que ficaram num cruzeiro em terra. Não Olha foram para o mar, né? E a empresa chama-se Onboard, né? Você está dentro, Deveria, né? Deveria estar dentro. Né? Não é off-board, é on-board. Você tem que estar dentro do navio, né? Então, de dentro, on-board não foi nada, foi off-board, na verdade. E as pessoas passaram 15 horas em pé e não conseguiram embarcar. Pois é. Jeito do Brasil inteiro, né? Confusão danada. Vocês estão vendo as imagens aí, o pessoal aguardando. Foram para o Porto de Santos. E eles prometiam que tinham os vouchers, que iam entregar os vouchers na hora que eles estivessem no embarque. Isso não aconteceu, uma confusão danada, sobrou passageiro, teve gente que entrou no navio, entrou e ficou dentro do navio sem cabine, sem lugar para dormir, porque a cabine já estava ocupada. Uma confusão sem fim. E nós temos denúncias, vamos ver? Vamos lá. Nós chegamos no porto por volta de 11h30, era meia-noite. Nós fomos informados de que nós não embarcaríamos mais. Nós passamos o dia inteiro de pé, sem nenhuma assistência. Foram mais de 12 horas em filas intermináveis. Nos trataram como lixo. Eu andei 18 horas de ônibus até Santos, né? Eu e a minha filhada, paguei uma cabine dupla interna, né? Eu tive um gasto aí de R$ 8.900 no Pix. Para eles aí, não emitiram o voucher para a gente. Todos os dias eu ligava cobrando o voucher, todos os dias. E eles falaram que no porto eles iriam acertar tudo isso e era para a gente viajar tranquila. Você acha que é só isso? Não, tem muito mais, né? Tem mais denúncia, vamos ver? Ficamos 16 horas em uma fila, sem água, sem alimentação. Compramos uma cabine externa com varanda, uma cabine dupla externa com varanda, no valor de 11.460. Nós ficamos mais de 12 horas em pé na fila, sem nenhuma alimentação decente, e no final não embarcamos. Meu namorado Murilo comprou a nossa cabine por R$ 5.100, fora os demais gastos que tivemos com deslocamento, estacionamento, alimentação, os próprios preparativos para o cruzeiro, cerca de R$ 1.500. Além disso, tivemos a perda do nosso precioso tempo, além da nossa saúde física e principalmente nossa saúde mental e emocional. Além de todo o transtorno causado, não recebemos o dinheiro, temos que solicitar o reembolso e temos que aguardar a boa vontade. Depois de muita promessa de embarque, nós não embarcamos. Tivemos gastos adicionais como transporte, alimentação, entre outros, no valor de R$ 570. E até agora nada de ressarcimento da empresa Energia Onboard. Que seria um sonho, virou o maior pesadelo da minha vida. É um cruzeiro marítimo lá da Energia Onboard. Fiquei mais de 18 horas em pé, sem água, sem comida, sem cadeira, sem nada, sem uma satisfação. E no final, não embarquei. Eu e mais ou menos 400 pessoas não embarcaram. Pois é, gente. Pergunta se eles responderam à patrulha do consumidor. E isso não é de hoje, né? A história já vem há bastante tempo. Fizemos um e-mail à Onboard, a minha equipe se identificando, pedindo para que eles explicassem o que estava acontecendo, né? Não responderam. Simplesmente eles não falam sobre o que eles vão fazer. O que nos resta numa situação como essa é a gente ir até lá com esses passageiros todos. Tá bom? Até a Onboard. E agora eu já digo de antemão para você que está nos assistindo que uma empresa que faz do jeito que está fazendo, que está impondo aqueles que querem a devolução do dinheiro. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão impondo que eles assinem um documento dizendo que eles não podem falar nada a respeito do que aconteceu com eles. As pessoas não podiam sair da fila. Sabe por que não podiam sair da fila? Porque elas não tinham uma senha, elas não tinham o voucher para entrar no navio. Então, se elas saíssem da fila para tomar água ou para ir no banheiro, se não tivesse um parente para segurar o lugar na fila, elas iam perder o embarque. Mesmo assim, com todo esse transtorno, num calor danado, sem ar-condicionado, sem nada,
depois de 12 horas, 15 horas, 17 horas, foram avisados que eles não iriam embarcar porque não tinha cabine o suficiente. Eles venderam mais do que podia, mais do que eles tinham condição de vender. Não tem absolutamente nenhuma organização por parte dessa empresa. Eu vou dizer para vocês, não comprem passagens da onboard. Se vocês for fazer um cruzeiro, né, com uma empresa como essa, que faz uma confusão danada, e o pior, não é isso? E as pessoas que entraram no navio ficaram lá, sem lugar para dormir, sem cabine. Como é que essas pessoas ficaram, senhor? Olha, e nós estamos falando de valores, a gente ouviu aí, 11 mil, 6 mil, 7 mil, foram mais de 200 pessoas que ficaram. Inclusive a delegada, ela falou a respeito. A delegada de polícia da delegacia lá do Porto de Santos falou a respeito. Vamos ver? Vamos lá. São duas esferas, a criminal e a cível. A parte criminal nós já estamos fazendo, elaboramos o boletim de ocorrência, o inquérito policial já foi instaurado, já tem o nome das vítimas que representaram, então podem ficar tranquilos que a parte criminal ela vai acontecer. Não é necessário eu ter a presença dos 400, eventualmente, eu não sei ainda o número, nós estamos investigando isso. Não precisa, vocês já tiveram um problema ontem, ficaram até tarde aqui, não precisam ter esse problema novamente, vir para cá mais uma madrugada, fiquem em paz. O inquérito vai ser feito com a mesma qualidade, com uma vítima, 10 vítimas, 400 vítimas, nós estamos totalmente empenhados. Somos uma delegacia de atendimento ao turista. O nosso papel aqui é ver o interesse do turista. Então, dou a minha palavra, eu pessoalmente vou presidir o inquérito e vamos fazer o que a lei determina que façamos. Então, criminalmente, as vítimas que eu tenho aqui já ofereceram representação e é suficiente. Agora, a parte cível, aí cada um dos senhores e das senhoras procurem o seu advogado cível para, assim se acharem necessário, entrarem com a ação de ressarcimento, de danos. Aí sim é necessário que cada um converse com o seu advogado, mas a parte criminal, fiquem em paz, que nós já estamos fazendo a nossa parte e, se for necessário, nós entraremos em contato e acionaremos vocês. Parabéns à delegada Maria Aparecida pela atitude, é assim que se faz. O Estado tem que ser presente na vida do cidadão. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor está à disposição de todos esses passageiros. O trabalho do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor é gratuito. É importante também. E nós vamos para cima da onboard. Mas não deveria ser um ressarcimento, já que o serviço não foi prestado e esse serviço não tem como você falar, não, daqui a pouco você vai no navio. Eles não deveriam devolver imediatamente o dinheiro? Com certeza. Estão se apropriando de algo que eles não entregaram. O problema não é só o dinheiro. Você imagina, tem gente que veio de várias partes do Brasil, tomaram aviões, né? Vieram do Nordeste, do Sul do país para fazer esse cruzeiro. Gastaram com passagem, gastaram com transporte até o Porto de Santos, tiveram que gastar com hotel depois. Alguns passageiros, eles conseguiram o hotel por conta da onboard. Outros não conseguiram absolutamente nada. As pessoas ficaram largadas, né? E a onboard tem que explicar. Nós demos o direito de resposta, entramos em contato com eles, não responderam. É uma falta de respeito, hein? Se não responderam, é uma falta de respeito que você está bem colocando. E aí, meu amigo, eu aconselho a vocês não comprarem passagem dessa empresa. Porque uma empresa que age assim com o consumidor e depois agora quer obrigar o consumidor a assinar um documento de que se receber o dinheiro de volta, não pode reclamar, não pode falar, não pode mais nada, isso é um absurdo, porque existem danos morais, perdas e danos, né? E essas pessoas têm o direito de receber esses danos, porque não é só as despesas que elas tiveram, e o desconforto, né? E o desprazer, e a tristeza, e as crianças que ficaram, né? Sem a viagem, e os idosos, e as pessoas que estavam em férias, que só podiam fazer esse cruzeiro nesse momento, que não vão poder fazer em outro momento. Como é que fica essa história? Como é que fica? Como a delegada bem falou, a parte criminal, existe crime, e é importante que você saiba disso. Qual é o crime? É o crime de afirmação falsa e enganosa. Artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. O que acontece? Quando alguém faz uma afirmação falsa e enganosa de que você vai embarcar, de que você vai receber os vouchers lá no Porto de Santos, as pessoas acreditam e vão. Isso é uma afirmação falsa e enganosa. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Fora a prática de estelionato, que aí caracteriza estelionato também, que é obter para si ou para outro em vantagem ilícita em prejuízo alheio, ou seja, né, eles estão recebendo dinheiro, aplicaram, fizeram o que quiseram com o dinheiro, não pagaram o navio, porque nem tinha tantas cabines assim para pagar. Cadê o dinheiro desse povo? Pois essa é a pergunta que precisa de uma resposta urgente. E não é só esse caso. A gente vai continuar acompanhando, porque não é só esse caso, não. Não. Agora, veja bem, não é só esse caso. Nós estamos recebendo... E a coisa vai andando dessa forma. Né? A gente recebeu uma denúncia da MSC também, de pessoas que embarcaram e olha a situação, olha o que eles passaram durante o cruzeiro. Vamos ver. 2h05 da manhã. Problema desde o primeiro dia de viagem na cabine. Assim que a gente entrou, a gente já viu a cabine alagada. Hoje, desde de manhã, o problema do quarto não ser arrumado. O banheiro voltou a pingar. De novo, o maior absurdo do mundo. Porque a gente já foi incomodado na nossa cabine para o serviço ser feito algumas vezes. Encanador foi na nossa cabine e ficou lá por mais de meia hora. O banheiro voltou a pingar às 6, 7 horas da noite. Ligamos, reclamamos, dissemos o quão absurdo isso era. O dia inteiro o problema foi que a gente não consegue tomar banho, a gente veio... Tem uma toalha de rosto. Agora eu vou o quê? De pijama, 2h10 da manhã, passar a vergonha de ter que ir na recepção e subir com a toalha na mão novamente, desde as 11 da manhã tendo problema. Estamos há mais de 2 horas rodando esse navio com o serviço extremamente mal prestado, com problema na cabine, com problema no banheiro. A gente só queria chegar, tomar um banho e dormir. E o detalhe, o banheiro estava daquele jeito, né? Tem imagem do banheiro também, né? Tem imagem do banheiro. Imagina o seguinte, eles passaram o cruzeiro inteiro. Olha lá. Ó, tudo alagado o banheiro, você não sabe... Olha, água caindo. Aí eles transferiram o casal para outra cabine. A outra cabine era uma cabine para pessoas com deficiência, né? Só que não tinha chave na porta. E aí? E aí que eles não podiam sair de dentro da cabine, porque se saísse de dentro da cabine, podiam furtar as coisas deles. Então eles tiveram que ficar presos na cabine. Isso é um passeio, isso, né? Isso é um cruzeiro? Um absurdo. A gente tem a denúncia, eles fizeram a denúncia pra gente aqui, vamos ver? Vamos ver. Esse é outro caso, não é daquele que a gente mostrou anteriormente. É mais um. Vamos lá. Oi, Celso, tudo bem? Estou recorrendo a você para pedir ajuda pela minha frustrante viagem com a MSC Cruzeiros, agora dia 5 ao dia 9 de janeiro, no MSC Civil, onde eu estava viajando com meu namorado e era a primeira vez dele fazendo um cruzeiro, então era um sonho, a gente tinha muita expectativa e na verdade se tornou um pesadelo. Tudo por causa de um vazamento no banheiro, onde parecia uma piscina, estava cheio de água, então a gente não conseguia acessar. E era uma cabine muito cara, foi uma viagem muito cara, isso é inadmissível. E quando a gente pedia ajuda, não iam resolver, demoravam. E a gente foi extremamente maltratado pela recepção. Trocaram a gente de cabine por 2 vezes, onde não tinha toalha. A cabine era adaptada para cadeirantes. Se a gente quisesse sair, como a gente não recebeu a chave das cabines, teria que deixar nossos pertences dentro, com a porta aberta. Isso é inadmissível. A gente entrou em contato com a MSC para explicar tudo, mandar provas, fotos, textos, tudo. E não resolveram o nosso problema, não nos responderam. Então eu preciso de ajuda, Celso, de você e da Patrulha do Consumidor. Bom, no caso da MSC, a gente conversou com eles. Eles entraram em contato com a Letícia, que é filha da Fabi Monaca. Filha da Fabi Monaca. E eles resolveram dar uma nova viagem para eles, com tudo que eles gastaram. Inclusive, eles fizeram um pacote também de bebidas. Vão receber o pacote de bebidas, só que vai ser para o ano que vem. Mas eles vão reparar dessa forma. Então, parabéns à MSC por ter cumprido a sua obrigação. Mas até nós entrarmos no caso, eles não estavam resolvendo, estavam dizendo para o casal que estava tudo bem, que eles trocaram de cabine e que eles tinham que se sentir atendidos. E foram, né? No outro caso,
a Elisângela Campanelli, que é a delegada que falou lá. A gente agradece o empenho, claro, para tentar ajudar as pessoas, e a gente vai continuar nesse caso, né? Desculpe, é Elisângela Campanelli. É isso aí. Erramos o nome. Muito bem.